Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos para mais esta meditação. Hoje é mais uma meditação do que uma aula propriamente dita. Eu tinha feito uma postagem lá no meu feed falando uma pergunta, né, como uma enquete. Na sua opinião, por que Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis? Por que as matriarcas, elas foram, no seu tempo, viver um período de esterilidade? E aí, os comentários foram muito interessantes. Assim, muitos comentários mesmo. Um mais interessante que o outro. Tem algo na palavra que eu gosto quando eu leio Jeremias. Nós vamos fazer baseado nisso aqui, ó. A meditação de hoje. Vai ser uma live bem rápida. Eu sei que deixou muita gente curiosa, mas espero que vocês não fiquem bravos comigo no final. Porque é muito interessante que nós vamos falar. Interessante, porém simples. É algo muito simples. Cadê? Deixa eu só pegar o texto aqui. O que nós vamos falar hoje vai ser baseado nesse texto de Jeremias 23, 29, que é o texto que eu usei quando eu falei nos Códigos da Cultura Judaica. Na maratona de lives do Códigos da Cultura Judaica, eu usei esse texto como base e é o texto que eu vou usar agora também, porque faz parte do que nós vamos falar. A resposta, irmãos, a Dulce falando, tá esperando para saber. Vai ser bem interessante, porque todos vocês já sabem da resposta, todos vocês já sabem. Muitas pessoas já responderam lá. Mas eu sei que a expectativa era que eu trouxesse uma resposta absoluta. Eu sei que a expectativa era, não, pastor Malaquias vai trazer uma resposta absoluta. É isso. E na verdade, algumas questões da Bíblia, alguns assuntos, não há uma resposta absoluta, não há assim, uma verdade absoluta nisso. Existem interpretações, existem pontos de vista de um mesmo texto. E onde nós vemos isso na palavra? Jeremias 23, 29 diz assim: porque a minha palavra não é como fogo, porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Ou seja, Rashi vai explicar esse texto assim: por que é que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra? Pega uma pedra, imagina agora alguém marretando essa pedra, pá, quebrou, despedaçou, esmiuçou. E agora você tem vários pedaços dessa pedra que agora está esmiuçada, só que cada pedrinha que agora foi esmiuçada, compõe esta única pedra. O denominador comum é a pedra. Quando o martelo esmiuça, faz-se então várias partes. E o que são essas partes? As diferentes interpretações de um mesmo texto que é a pedra. Consegue entender? Então Rashi, que foi um dos maiores intérpretes bíblicos da Torá, da Tanar, enfim, da lei oral judaica, Rashi vai explicar esse texto desta maneira, que essa pedra que agora está esmiuçada, esses esmiuças são as interpretações desse mesmo texto. Ou seja, todo texto tem várias interpretações, mas nenhuma delas podem se destituir do seu sentido literal. Pegou?
nenhuma dessas pedrinhas esmiuçadas, você pode destituir ela do sentido literal, ou seja, da rocha em si. Então, por mais... É porque existem textos e interpretações de textos que são muita viagem da maionese. Mas, algumas interpretações, por mais estranhas que elas pareçam, por mais assim, esquisitas, incomuns, uma vez que ela não esteja destituída do seu sentido literal, uma vez que ela não está desconectada, uma vez que ela não está fora dessa rocha, então ela pode ser aplicada assim. Ok? Então, pastor, o que o senhor vai fazer? Qual que é a sua resposta? A minha resposta é apenas uma proposta dentre várias interpretações do texto. Ok? Exatamente, Dulce, é isso aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou propor algo. É só uma proposta dentre tantas respostas. E essa resposta que eu vou dar, essa proposta que eu vou apresentar para vocês de resposta, é baseada nos antigos sábios rabinos, ok? É uma interpretação dos antigos sábios rabinos e eu quero apresentar aqui para vocês. Amém? Tendo dito isto, vamos para a primeira matriarca, Sarai, ou Sara, né? Gênesis 11. Gênesis 11. Vamos para a primeira matriarca. Eita, vamos para Sara. Vai ser bem rápida essa live, bem objetiva, mas vai trazer uma lição para todos nós. Capítulo 11, versículo 29 e 30. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Lembrando que Sarai significa minha princesa. Sara, princesa. Sarai, minha princesa, por causa do sufixo i, do yud, que é um yud. Então, Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Isca aqui é Sara. Vamos lá, essa é outra história. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Então essa é a primeira menção de Sarai, ou de Sara, sendo estéril. A primeira menção é em Gênesis 11:30, onde diz que Sarai foi estéril e não tinha filhos. E aí, para a gente ganhar tempo, eu não quero explicar todo o contexto, toda a hermenêutica da promessa, piriri pororó, porque vocês já sabem de cor e salteado. Quero só mostrar os textos e ser bem objetivo. Gênesis 16. Gênesis 16. Deus já fez a promessa. Deus já apareceu. Deus já falou. 16, do 1 ao 3. Do 1 ao 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Agar, olha só, Agar, só um adendo aí, um acréscimo. Agar vem do hebraico Ager, que significa estrangeira. Então Agar, o nome dela significa estrangeira. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Olha a frase de Sarai. Eis que o Senhor me tem impedido. Então, esse foi o entendimento de Sara. Deus tem impedido
ela de ter filhos. Ou seja, não é uma ação natural, ok? Não é uma ação natural, não é uma ação de origem, um problema congênito ou um problema adquirido. De fato, há uma intervenção divina que a impede de ter filhos. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ok? Agora, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Obviamente, agora Sarai se torna Sara, e pelo fato dela ser Sara, agora ela pode ser de fato mãe de nações. Ela pode ser mãe de povos, porque ela se torna agora princesa, não apenas de Abraão, ou princesa de modo exclusivo da parte do Eterno. Acabou minha água aqui. Então, Sarai é minha princesa. E Sara é só princesa. Significando que agora ela pode ser mãe de nações. Ela pode ser mãe de povos. Por que isso? Porque ela não é mais, no sentido Sarai, como alguém exclusivamente do Eterno. Então ela pode gerar para as nações. Porque de Sarai ela se torna Sara. Ok? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Você sabe que muita gente fala que o nome de Isaac, que significa riso de fato, só foi assim porque Sara deu risada, mas quem riu primeiro com a promessa foi Abraão. Abraão riu primeiro que Sara. É isso que você tem que entender. Abraão, o pai Abraão, riu primeiro do que Sara. Sara deu risada depois. E falando de riso, hoje eu vi algo bem interessante sobre riso. Mas isso é para outra ocasião. Vamos lá. Capítulo 17. Agora vamos para o capítulo 21. Capítulo 21. Vamos do capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, 17 de Gênesis. Vai ficar gravada. E orou Abraão a Deus. Então, você que está com a sua Bíblia, põe entre parênteses. E orou Abraão a Deus. Ok? E orou Abraão a Deus. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Ou seja, Abimeleque e todas as mulheres da casa de Abimeleque estavam com problemas de esterilidade, porque Abimeleque tomou Sara para si. Por causa disso, Deus desce e julga Abimeleque e todas as mulheres de Abimeleque com a esterilidade. Agora olha que interessante. Abraão ora a Deus por Abimeleque. Abraão intercede pela vida de Abimeleque. Então, na oração de Abraão,
Deus ouve Abraão, Deus responde a Abraão, sarando Abimeleque, e sarando as mulheres e as servas, de maneira que tiveram filhos. Olha só, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abrão. Olha o capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara. Olha que interessante. Se você riscar o capítulo 21, se você tirar o título, tirar o capítulo, você vai ver que o texto é contínuo. Ok? Sendo assim, você vê que Deus havia cerrado a madre das mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. E o Senhor visitou a Sara. E por que é que Deus, depois de anos de ter feito a promessa, visitou nesse momento? Entenda bem, Deus visita quando Abraão orou por Abimeleque, quando ele intercedeu por Abimeleque. E detalhe, as mulheres de Abimeleque estavam tendo o mesmo problema. O problema de Abimeleque e de todas as mulheres da casa de Abimeleque era esterilidade. Abraão então ora e intercede para que Deus abrisse a madre das mulheres de Abimeleque, e logo em seguida Deus visita Sara. Será mesmo que você não consegue tirar uma lição disso? A solução do teu problema tem a cara do teu problema. Eu vou repetir. A solução do teu problema tem a cara do teu problema. Olha que lição que nós aprendemos com Abraão. O problema dele era esterilidade. Era a esterilidade de Sara. Aí ele se depara com o mesmo problema de esterilidade. Ele ora a Deus. E na oração Deus responde ele sarando as madres de todas as mulheres de Abimeleque. Logo em seguida Deus visita Sara. Significando o quê? A solução do teu problema tem a cara dele. Então, quando eu tenho um problema, então imagine, há uma área, a nossa vida é sistêmica, tem diversas áreas a serem trabalhadas. Então, se você tem uma área específica da sua vida, que você tem algum tipo de dificuldade, que você não está rompendo, segue o princípio de Abraão. Procure alguém que esteja vivendo o mesmo problema que você e interceda por ele. Por quê? Porque a solução do teu problema tem a cara dele. Quando você intercede pelo outro que tem o mesmo problema que você, olha que interessante, você deixa de olhar para o teu próprio umbigo, você deixa de olhar para você e olha e se importa com o outro. Quando você faz isso, coloca o problema do outro primeiro que o seu, em oração e intercessão, acontece isso que está escrito em Gênesis 21. E Deus visitou a Sara. Então é importante que você ore por pessoas, ainda que elas estejam vivendo o mesmo problema que você. Porque a solução do teu problema tem a cara dele. Ok? É isso aí, o poder da intercessão. Bom, tendo dito isso de Sara, o que não responde o porquê ela era estéril, só responde como ela deixou de ser estéril. Ela não responde por que ela era estéril, mas responde como ela deixa de ser estéril. Ok? Vamos para a próxima, Rebeca. Gênesis capítulo 25. E aí eu pergunto, por quem você vai orar hoje? Por quem você vai interceder hoje? Tá, glória. Capítulo 25 de Gênesis. Aí você tem o encontro de Rebeca no capítulo 24, que no capítulo 24 Deus manda o servo ir buscar uma mulher para Isaac. Aí no capítulo 24 você tem um encontro, dos dois, de Isaac e Rebeca. E aí, nesse encontro, olha que interessante. No capítulo 24, aliás, olha no capítulo 24, verso 61.
em diante. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. Então, coloque de parênteses, você que está com a sua Bíblia. Isaque saíra a orar no campo. Como alguns, né, que gostam de ir para o monte orar, que gostam de orar na mata, que gostam de orar na chácara, que gostam de orar em lugares assim. Quer dizer, Isaque saíra a orar no campo à tarde. Levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. Eu lembro que teve um ano que eu fui no encontro de casais. Teve um ano que eu fui no encontro de casais, e meu apóstolo, ele estava ministrando, meu pastor e minha pastora estavam ministrando, e eles leram bem esse texto. E eu achei muito engraçado que como que é diferente o ponto de vista, né? Isaque levantou os olhos e olhou. O que ele viu? Os camelos. Rebeca também levantou os olhos, mas o que ela viu? Isaque. Como que o homem, ele tem a tendência de olhar coisas, e o marido, no caso, né? E a esposa realmente vai ver a pessoa, né? O marido. O marido, às vezes, vai priorizar coisas, mas a esposa quer priorizar, de fato, o marido. Então, é aqui um texto bíblico para respaldar isso aí. E aí, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Aí você vai no capítulo 25, verso de número 19. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca. Rebeca em hebraico é Rivka. E Rivka, lendo uma vez uma interpretação da Cabalá, do nome Rivka, significa perfeita em habilidade de bondade. Perfeita em habilidade de bondade. Olha aí, reverendo Kleber Teixeira entrou. O sebo teológico aí, ó. Sebo teológico Teixeira. Galera, esse cara aqui tem as bombas, tem as dinamite de livro aí, só livro top. Se quiser coisa fina, se quiser coisa raiz, se quiser conteúdo pesado mesmo, de consistência, é só chamar ele no direct, ou entra no Instagram dele lá e vê, olha os livros que ele tem lá, irmão. Só trem pesado. Aí não tem leite com Toddy não, irmão. Aí olha só, versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padana, irmã de Labão, o arameu. Ó, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Rebeca era estéril. Agora vocês estão vendo? Coloca em parênteses, você que está anotando. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. No milagre de Sara estava envolvido oração. No milagre de Rebeca está envolvido oração. Eu acho que vocês já entenderam a interpretação rabínica aqui. Eu acho que alguns já pegaram. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril.
E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Sara era estéril. Ainda não foi respondido porque ela era estéril. Mas respondemos, biblicamente, como ela deixou de ser estéril. Oração estava envolvida. Rebeca, ainda não respondemos por que ela era estéril, mas acabamos de responder como ela deixou de ser estéril. Em oração estava envolvida. Vocês estão pegando. Vocês estão pegando. Vamos lá. Vamos ver mais uma matriarca. Raquel em hebraico. Rachel em hebraico. Gênesis 29. Já estou terminando a live. Vou fazer o fechamento. E bora. Deixar vocês fritar a mente aí em oração. Gênesis 29. Olha que interessante. 29:9. Vamos ver algo interessante aqui, ó. 29:9. Estando ele ainda falando com eles, ó, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Até aí tudo bem. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Irmão, olha que texto mais sem pé, sem cabeça. Então, vocês não estão entendendo. Raquel foi dar água para as ovelhas. O poço estava tampado. Jacó viu. Jacó revolveu a pedra. Deu de beber para as ovelhas dela. Aí ele beijou ela e chorou. Irmão, fala se não ter sem pé, sem cabeça. Irmão, é o mesmo. Escuta só. É a mesma coisa o cara na igreja. Eu vou pegar o exemplo da igreja, né? Aí tá lá. A irmã solteira e o irmão solteiro. Aí a irmã solteira vai lá e pede ajuda pro irmão solteiro. Aí ela pede uma ajuda. Ó, me ajuda aqui. Lá na cantina, por exemplo. Me ajuda a fritar uns pastéis. Aí ela é solteira. Ela me ajuda a fritar os pastéis aqui. Aí o irmão solteiro vai lá e frita os pastéis, ajuda a fritar. Aí quando ele termina de fritar o pastel, ele vai dar um beijo nela e começa a chorar. Não. Ah, não, irmãos. Olha, se eu não tivesse lido os escritos rabínicos, eu ia falar assim, ó, esse texto é um dos textos na Bíblia mais sem pé sem cabeça. Oh, meu Deus. Vamos lá. Uma das interpretações dos rabinos é que quando Jacó olha para Raquel, ele já tem a divina revelação de que ela seria sua mulher. Quando ele beija ela, por que é que ele chora? Ele chora porque no momento do beijo, Deus revela a ele numa visão que ela não vai ser enterrada com ele. Porque de todas as matriarcas, você tem Sara, Rebeca e Lia. As três estão enterradas junto com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Elas estão enterradas. Só que Raquel não. Raquel está enterrada num outro... Tanto que você vai para Israel, para você ir conhecer a cova de Raquel, você tem que ir num outro local, num outro endereço. Quando você vai para Kever Rachel. Quando você vai para Kever Rachel, é um outro local. Porque Raquel foi enterrada num lugar diferente. Ok? Então, quando ele beija ela, segundo a tradição rabínica, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, antes que alguém fale assim, onde está escrito? Onde está escrito? Segundo a tradição rabínica, nos escritos da lei oral,
Deus, no momento do beijo, revelou para Jacó que Raquel não seria enterrada com eles. E com isso ele chora amargamente. Por isso que ele chorou. Ok? Mas vamos lá. Versículo 28, 29 e 31, para a gente finalizar. Vamos ganhar tempo? Verso 31. Capítulo 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Então, os textos deixam claro que Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel é estéril. Ok? Agora, Raquel é estéril. Versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, Yosef, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Preste atenção. O versículo 22 diz que Deus se lembrou de Raquel e Deus a ouviu. Ouviu como? Ouviu o quê? A oração de Raquel. Nós sabemos agora que Raquel era estéril. Não sabemos por que ela era estéril, mas sabemos como ela deixou de ser estéril. A oração. Então, o problema de esterilidade de Sara, de Rebeca e de Raquel, esse problema comum entre as três foi resolvido por meio da oração. Conclusão. Não importa a área que você se sinta estéril. Não importa a área da sua vida que você esteja estéril nesse momento. Entenda, a esterilidade da nossa vida é resolvida com oração. Eu vou repetir. A esterilidade da nossa vida é resolvida com oração. Da mesma maneira que Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis, e esse problema incomum entre as três foi resolvido com oração, assim se aplica a lição para nós. O mesmo princípio se aplica a nós. Quando nos sentimos, nos vemos estéreis em algumas áreas da nossa vida, nós resolvemos isso com oração. Ok? E aí vem a grande pergunta. Tá, respondeu como elas deixaram de ser estéril. Mas não respondeu por que elas eram estéreis. Resumo da ópera. Segundo a interpretação rabínica, essa é a proposta que eu estou trazendo para vocês, ok? Segundo a interpretação rabínica, porque Deus quis. Porque Deus quis. Não tinha... Assim, ó. Por que elas eram estéreis? Porque Deus quis. Mas qual foi o propósito desse querer de Deus? Revelar à humanidade o poder da oração. Simples assim. De novo, dentre tantas respostas, dentre tantas interpretações, uma vez que o texto não mostra claramente a razão e o motivo, o que nos resta é somente as interpretações. Mas lembrando, nenhuma interpretação se destitui do sentido literal do texto. Conclusão: por que Sara era estéril? Por que Rebeca era estéril? Por que Raquel era estéril? Porque Deus quis. Mas qual o motivo desse querer de Deus? Para revelar à humanidade o poder da oração. Ok? Essa foi uma proposta de interpretação rabínica que revela o poder da oração. Então, ore sem cessar. Ore com fé. Porque sem fé é impossível
de agradar a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima. E ó, bora orar!